Alô galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática, estou aí de novo com vocês para a gente continuar aí desvendando esses mistérios da matemática, né? Bom, e a gente vem falando já há algum tempo sobre um assunto muito importante, né? Na verdade é um assunto muito grande e a gente costuma dividir esse assunto. Que assunto é esse? O assunto é o estudo das funções. Bom, na verdade, qualquer concurso que você fizer, se tiver matemática, vai ter função. Não tem jeito. Função sempre cai. E aí a gente já falou da função desde o início, naquela parte lá mais estrutural, mais comum a todas as funções, e aí a gente vem especificando, falou em função do primeiro grau, falou em função do segundo grau, e aí começamos a falar em função exponencial. A gente viu, na verdade, que a função exponencial é aquela função em que a variável, em que o x está no expoente. Então, na verdade, a forma da função do exponencial é a f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x. A é a base e x é o expoente. Repare que o x, a variável, está no expoente. E aí você tem dois tipos de função exponencial. Primeiro caso, ela pode ser crescente, quando a base é maior que 1, ou a é maior que 1. Você pode ter uma função exponencial, cuja base está entre 0 e 1, né? O a está entre 0 e 1. No primeiro caso, a função é chamada de crescente. No segundo caso, a função é chamada de decrescente. Então você não precisa, né, fazer o desenho para saber se ela é crescente ou decrescente. Através da base, você já determina se a função é crescente ou decrescente. Né? A maior que 1, função crescente. Está aumentando. A entre 0 e 1, função decrescente. Está diminuindo. Beleza? Bom, a gente viu que essa função está definida de R em R+, né? Não vai ter nunca, ela vai interceptar o eixo x, por isso não tem raiz. E aí ela vai sempre cortar aquele ponto 0 e 1, vai estar sempre aparecendo ali. Né? Bom, e hoje, continuando mais ou menos nessa linha, a gente vai pegar agora a parte das equações exponenciais. Muito importante. Muito importante. Na verdade, você tem a função exponencial e aí depois você pode aparecer com uma equação exponencial. Por que que isso é importante? A equação exponencial é importante porque depois a gente vai ver os logaritmos. E aí você vai perceber que o logaritmo, na verdade, é o inverso de uma exponencial. Né? Então a gente vai perceber isso depois. Bom, mas o que é uma equação exponencial? Como na função exponencial, a equação exponencial é aquela equação em que o x está no expoente. Né? Então você tem uma equação, tem uma igualdade, tem dois membros e o x está no expoente. Né? Botei alguns exemplos aqui, ó. Na verdade, esse x está aqui em cima, tá? É 3 elevado a x igual a 81, é a primeira, é uma equação exponencial, e a segunda, 2 elevado a x menos 5 igual a 16, tá vendo? Ó, o x está no expoente, o x está no expoente. Cara, para você saber calcular uma equação exponencial, na verdade, você precisa saber uma coisa importante. Tem que revisar alguns conceitos lá de potenciação. Lá do 7º ano, não tem jeito. Se você não conhecer aqueles conceitos de exponencial, você não vai sair de umas equações exponenciais. Tem algumas mais simples, chamadas de equações elementares, e tem algumas mais complicadas, chamadas de equações que precisam de artifício para sua resolução. Né? Então você tem as elementares e uma que precisam de artifício. Mas como é que você resolve uma equação exponencial? Básico. Você vai ter que igualar os dois lados, tá vendo? Ó, reduzir aos dois lados uma mesma base, a uma potência de mesma base. Quando você conseguir fazer isso, o que vai te interessar é o expoente. E aí você vai aplicar as propriedades de potência, né? Então, na verdade, quando você resolve uma equação exponencial, você tem que fazer com que os dois lados fiquem com a mesma base. Porque se a base for igual, o expoente também é igual. E aí depois disso, você vai pegar só o expoente. Tá? O problema é você fazer com que os dois lados fiquem com a mesma base. Às vezes é mais simples e às vezes não é tão simples. Né? Por exemplo, se você tem isso aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Quanto é que vale x ali, cara? É uma igualdade. Embaixo já está igual. Se embaixo está igual, em cima tem que estar igual também. Para aquilo ali ser igual, o x vai ter que valer quanto? 5. Então, base igual, expoente igual. É básico. Não tem jeito. Outra coisa, você sempre vai usar muito propriedade de potência. Né?
Exemplo, né? Multiplicação de potência de mesma base, é bom você conhecer. Operação inversa, né? Você tem um expoente, potência com expoente fracionário, por exemplo, 2 elevado a menos 1. Isso aqui você inverte a base e o expoente fica positivo. Tem que conhecer essa propriedade. Outra, por exemplo, utiliza muito, né? Por exemplo, ó, quanto é 2 elevado a 3, raiz cúbica, raiz quinta de 2 elevado a 3. Você pode transformar isso numa fração, né? Ó, 2, na verdade, uma potência de expoente fracionário. Tá vendo? Esse aqui vai para cima e esse vai para baixo. Então você tem que conhecer, por exemplo, essas propriedades de potência. Senão você não consegue resolver. Não tem jeito. Outra coisa que a gente utiliza muito, a decomposição em fatores primos. Porque às vezes você vai mexer só de um lado da equação, mas às vezes você vai mexendo dos dois lados. E aí você tem, por exemplo, 2 elevado a x igual a 32. Cara, é mais fácil o 2 chegar no 32 ou o 32 chegar no 2? O 32 chegar no 2. O 2 não tem jeito. E aí o que você vai fazer com o 32? Você vai fatorar, vai decompor em fatores primos, né? 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então o 32, na verdade, é 2 elevado a 5. E aí eu digo, aí você fala, mais 2 eu posso, 32 logo posso por 8. Não, cara. Você tem que aparecer aqui número primo. 2, 3, 5, 7, né? 11... Então tem que ser primo. Então você vai dividindo com calma. Na verdade, o 32 pode ser escrito como 2, 5 vezes. Opa, a base ficou igual. Se a base ficou igual, o expoente também é. Então o x vale 5. Beleza? Então isso é uma equação exponencial. É a equação em que a variável está no expoente e você vai usar as propriedades de potência, algumas, e vai utilizar muita decomposição em fatores primos, né? Bom, vamos apagar e vamos continuar. Vamos lá, ó. Resolução de equações. Primeiro caso, já disse antes, elas são chamadas de elementares. É simples. Agora, são chamadas de elementares, mas mesmo as elementares podem ser bem complicadas, tá? Na verdade, o que diferencia a equação exponencial chamada de elementar ou não, é que ela não precisa de artifício. Mas mesmo não precisando de um artifício, ela pode ser bem complexa, né? Algumas tem que fazer com artifício, e aí a gente divide e coloca em outra parte. Vamos ver as elementares primeiro, ó. Essa é bem simples. 3 elevado a x igual a 81. Quanto é que vale x? Na verdade, o que eu quero saber, quando eu falo assim, ó, 2 elevado a x igual a 32. Qual é o número que eu elevo a 2 para achar 32? 5. 2 vezes 2 vezes 2, 32. Então é isso que eu quero saber. Só que às vezes não é tão simples você perceber, né? Aqui até é, né? Qual é o número que eu elevo a 3 para achar 81? 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Só que nem sempre é tão simples, né? Às vezes, você vai ter que fazer algum cálculo. Por exemplo, se aqui você não perceber de cara, o que você faz com 81? Fatora, decompõe em fatores primos, vai dar 3 elevado a 4. A base ficou igual? Ficou. Então o expoente também é. Se a base é igual, o expoente é. X é igual a 4. Beleza? Então, primeiro caso, primeiro exemplo, bem simples. O segundo, esse é interessante porque às vezes o cara se dá mal, né? Você vai ter que sempre jogar na mesma base. E vai ter que acontecer isso. Só que aqui o cara pensa, pô, 9 elevado a x igual a 1. Caramba, 1? Como é que esse 1 vai virar 9? Vai. E aí, lembra daquele conceitozinho lá de potência? Todo número elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. Então eu posso dizer que o 9 elevado a 0 é igual a 1. Então, na verdade, o que eu faço aqui? Ó, em vez de colocar 1, eu boto 9 elevado a 0. Não é a mesma coisa do que 1? É a mesma coisa. 9 elevado a 0 igual a 1 é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, na verdade, ó, eu substituí 1 por 9 elevado a 0. Se a base é igual, o expoente também é. X igual a 0. Se a base é igual, x igual a 0. Tá vendo? Ó, o segundo exemplo, o terceiro exemplo, um pouquinho mais trabalhoso, mas nem tanto. O primeiro lado já está pronto. O segundo, fatório 32. É 2 elevado a 5. Não é 2 elevado a 5? É 2 elevado a 5. Beleza. Ó, 2 elevado a 5. Esse 2x já estava lá em cima, mas vamos arrumar isso aqui, ó. 5 vezes 2, 10x. Base igual
expoente é igual. 3x menos 1 igual a 10x. O que eu faço aqui? Ó, passo 10 para lá, 7x igual a menos 1, x igual a menos 1 sétimo. Beleza? Então, ó, usei só que coisas simples, né? Propriedadezinha de potência simples, fatorei e fiz. Beleza? Vamos pagar para a gente continuar. Mais dois exemplos aí, ó. 3 quartos elevado a x igual a 81 sobre 256. Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que ficar ligado, né? Vamos lá, ó. 3 quartos elevado a x, 81 sobre 256. O que você pode fazer? 3 quartos já não tem muito o que fazer. Já está pronto. Vamos fatorar. 81, ó, 81 e 256. 81 é 3 elevado a 4. 256 também é 3 elevado a 4. O que você pode fazer? Os dois não estão elevados à mesma potência? Pode. Ó, tá vendo? Então você transforma isso aqui numa potência só. Então eu tenho 3 quartos elevado a x e 3 quartos elevado a 4. A base é igual? É. O x vale quanto? 4. Né? Então, simples. Só que utilizei outra propriedadezinha de potência. Né? Qual é a propriedadezinha que eu usei? Ó. Numerador e denominador elevado à mesma potência, você pode transformar numa só potência. Beleza? Bom, essa, falei para vocês antes, ó. 3 elevado a x igual a raiz quarta de 27. O que você pode fazer aqui? Quando você vê um número maior, fatora. Mantive esse aqui, 27 é 3 elevado a 3, tá vendo? Ó, vamos transformar isso aqui. Aqui já tá bom, 3 elevado a x. Aqui é outra propriedadezinha. Potência, uma raiz, né? Uma raiz, você pode transformar numa potência de expoente fracionário. Ó, o 3 é a base, esse fica em cima e esse fica embaixo. Ó, base igual, expoente igual. X é igual a 3 quartos. Beleza? Então, repare que são dois casos ainda simples, chamados de elementares, mas precisam de um certo conhecimento maior. Né? Tem que lembrar das propriedades de potência, não tem jeito. Por isso, quando a gente estuda lá equação exponencial, a gente sempre dá uma revisada em potenciação. Aí o pessoal, mas potenciação, 7º ano, tem que revisar. Porque às vezes você já estudou um tempão, você esqueceu dessa propriedade. Esqueceu. Se você não lembrar, não vai fazer. Então o ideal é quando você estudar a equação exponencial, relembrar essas regrinhas de potenciação. Pelo menos essas mais utilizadas. Se você lembrar todas, melhor ainda. Beleza? Bom, vamos lá. Agora são equações que precisam de artifícios. Não só essas regrinhas vão te ajudar. Vai ter um certo trabalho, são mais rigorosas, né? Você tem que utilizar alguns artifícios. Vamos lá, ó. Essa equação aqui, ó. 3 elevado a 2x menos 6 vezes 3 elevado a x menos 27 igual a 0. Bom, repara que agora eu tenho a base, beleza. Eu tenho x lá em cima, só que eu tenho outro número. O que eu posso fazer? Ó, tá vendo isso aqui? Não é uma multiplicação? Eu posso transformar isso aqui. Como 3 elevado a x, eu posso trocar. Ó, a regrinha aqui, ó. 3 elevado a x elevado a 2. É a mesma coisa. Quando você multiplicar, vai dar 2x. Beleza, menos 6, 3 elevado a x. Quando isso acontece, repare que você tem duas coisas aqui iguais, ó. 3 elevado a x, 3 elevado a x. Então, desse jeito ali não dá para resolver. E aí é que vem o artifício. O artifício é você dizer que 3 elevado a x é igual a y. E aí, ao invés de ficar com isso aqui, vai aparecer um y, ó. Y ao quadrado menos 6y menos 27. Caiu numa equação de segundo grau. Aí eu utilizei Bhaskara, achei que y' é menos 3 e y do AG é 9. Só que eu não quero o y. Na verdade, isso é o artifício. É você entrar com uma outra letra para achar que você queria. Eu queria o x. Eu coloquei o y para a gente poder achar o x. Então, na verdade, eu não quero o y. Eu quero o x. Só que lá antes, no início, eu disse que, ó, cadê? 3x é igual a y. Né? Então, eu vou para os dois casos. Para o y menos 3. Quando o y é menos 3, ó, o x vai dar quanto? Cadê? Não existe x. Não existe x. Quando você substituir aqui, ó, não vai ter x. Aqui é base negativa, é diferente, não tem como. Então aqui não tem x. Lá no segundo quadro, quando o y é 9, 3 elevado a x é igual a 9, 9 é 3 ao quadrado, ó, 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, x é igual a 2. Então qual é a solução dessa equação? 2. Então repara que agora eu precisei de um artifício. Não é tão simples, né? Você tem que recorrer a uma outra letra para achar o que você queria. Por isso é o artifício. Beleza?
Vamos continuar. Bom, vamos exercíciozinho, ó. Esse aqui até são mais simples. Primeiro, 81 elevado a x ao quadrado menos 1 igual ao nono. Bom, é uma equação, né, exponencial, tá vendo? O x está lá em cima. O que você pode fazer? 81 fatorando 81, 81 é 3 elevado a 4, tá aqui. Esse 1 nono, outra propriedadezinha de potência. 1 nono, você pode escrever como 1 sobre 3 ao quadrado. Beleza, só que não vai me ajudar, eu preciso passar ele para cima. Ah, eu posso passar para cima? Pode, você inverte a base, ó, como se fizesse isso. Só que quando você inverte, esse 2 passa a ser negativo. Então, na verdade, 1 sobre 9 é 3 a menos 2. E aí você arrumando isso aqui, multiplicando pelos 2, tá vendo? Ó, eu tenho isso aqui igual a isso aqui. Agora tá arrumadinho. Quando você consegue arrumar, você vai resolver a equação. A base é igual, você só pega o expoente. Então, 4x ao quadrado menos 4 é igual a menos 2. Cai numa equação aí do segundo grau, né? E aí eu acho que x é... Aqui vai dar x ao quadrado sobre 2 quartos, que é igual ao meio. Racionalizando aí, ó. Mais ou menos 2, mais raiz 2 sobre 2 e menos raiz 2 sobre 2, tá? Então, a soma das raízes, se você somar essas duas aqui, simétrico, 0. Letra A. Beleza? Então, repara, simples. Você só teve que arrumar. Primeiro você arruma. Quando os dois lados ficarem iguais, acabou. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo, ó. Acha a solução da equação. Opa! Acha a solução da equação. Ó, essa aqui, vamos lá. O que a gente tem aqui? Interessante, hein? 3 elevado a x, mais 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x menos... Vamos ver o que a gente pode fazer para arrumar isso aqui. Ó, 3 elevado a x mais igual a 120. Olha o que a gente fez aqui. Olha o que a gente fez aqui. Na verdade, eu desmembrei. Aí que eu falei. Outra propriedadezinha. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma expoente. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui o expoente. Então, na verdade, quando eu tenho 3 elevado a x... Opa! Quando eu tenho 3 elevado a x menos 1, eu posso abrir isso aqui como 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Né? Ó, multiplicação, somou? Repete a base, soma. Foi o que eu fiz. Aqui, mesma coisa, ó. 3 elevado a x menos 2. Então, eu fiz isso em todas. Ó, abri essa aqui, abri essa aqui, abri essa aqui. Quando eu faço isso, eu reparo que eu tenho algo comum. Que é 3 elevado a x. Aí eu uso outra ideia. Uso ideia de quê? Produto notável, fatoração. Ali eu boto o cara em evidência, fator comum em evidência. Então, eu tirei esse cara que é comum. Lá dentro ficou quem, ó? Aqui eu tirei, sobrou 1. Né? Sobrou 1. Aqui eu tirei, sobrou quem? Menos 1/3. Menos 3 elevado a menos 1 é 1/3. Então, sobrou 1/3 aqui, sobrou 1 nono aqui, 1 sobre 27. Né? E aí, o que eu fiz? Ó, resolvendo isso aqui, deu 40 sobre 27. Aí, multipliquei cruzado, ó, 3 elevado a x é igual a 81. Viu que bonitinho? Simplificando, 3 vezes 27 é 81. 3 elevado a x igual a 81. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Base é igual, x vale quanto? 4. Reparem que essa ainda não é uma equação que precisa de artifício, mas é complicada, não é tão simples. Na verdade, não chega a ser complicada, mas se você não tivesse essa visualização, né, de compreender que você pode abrir aquilo ali, você não ia conseguir resolver. Macete! Quando você tem essa equação exponencial e aparece esse monte de mais, tenta jogar no produto. Tenta jogar no produto. Foi o que eu fiz. Quando eu vi aquele monte de mais ali, ó, eu abri, opa, aí virou um produto. Né? Resolvi isso aqui, joguei para o outro lado e fiz. Então, reparem que é uma equação elementar, mas não é tão simples. Por isso que eu disse antes. Não é porque ela é elementar que ela não é simples. Que ela é simples. Né? Toda elementar é simples. Nem todas. Tem algumas elementares bem complicadas. Até você perceber é complicado. Né? Beleza, vamos lá. Essa aqui, ó, 2 elevado a 2x é igual a 5 vezes 2 elevado a x menos 4. Quando você vê essa multiplicaçãozinha ali, se liga. Ela não é mais simples. Ela não é elementar. Ela precisa do artifício. E aí, o que eu fiz aqui de novo? Inverti, como eu fiz no exemplo. Ó, troquei 2 elevado a x ao quadrado. Quando faço isso, eu vou colocar numa equação do segundo grau. Não tem jeito. Não tem jeito.
é igual a 5 vezes 2 elevado a x menos 4. O que eu fiz? Chamei de 2 elevado a x igual a A, podia ser qualquer letra, B, Y, qualquer letra. Então, ó, eu substituí. Aqui virou A ao quadrado, tá vendo? A ao quadrado, ó, igual 5 vezes 2x não é A? Isso aqui não é A? 5A menos 4. Então aqui ficou A ao quadrado igual a 5A menos 4. Eu só arrumei, passei pra cá. Ó, cheguei a uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu tenho que o A1 vale 4 e o A2 vale 1. Só que eu não quero o A. Eu não quero o A. Eu quero quem? Quero o x. Então, quando o A1 for 4, ó, eu substituo ele, eu volto. Ó. 2 elevado a x não é 4? 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado, x vale 2. E aqui, quando ele for 2, ó, 2 elevado a x igual a 1, a gente já viu que 1 é o quê? 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, x é igual a 0. Então, eu tenho os valores para x, 2, e os valores 0. Quais são as respostas? Ele quer a soma das raízes. Quais são as raízes? 2 mais 0. 2. Letra E. Então, essa equação já é uma equação, que precisa de artifício. Quando você vê que ela não tem saída por uma simples, por uma elementar, tem que usar artifício. Geralmente, quando você tem esse produto de umas duas letras aí, elevado, precisa de artifício. E geralmente você vai utilizar uma equação do segundo grau. Precisa também da fórmula de baixa. Então reparem que é tudo como se fosse, né, tudo encadeado, né, uma coisa ligada na outra, uma corrente. Né, para você usar aquilo ali, tem que saber uma coisa que veio antes, uma outra coisa que veio antes, usa a ideia de equação do segundo grau, usa a ideia de função do segundo grau, às vezes vai usar a ideia de função do primeiro grau, a equação do primeiro grau, não tem jeito. Então, hoje a gente vê as equações exponenciais. Só para recapitular, o que é uma equação exponencial? É uma equação que o expoente, a variável está no expoente. O que você precisa basicamente para resolver uma equação exponencial? Transformar os dois lados em potência de mesma base. Às vezes você mexe num lado só, às vezes mexe nos dois. Né? O que você precisa conhecer? Propriedades de potência, do 7º ano. Multiplicação de potência em mesma base, divisão de potência em mesma base, potência com sinal negativo, né? Raiz, potência com expoente fracionário. Tem que lembrar daquilo. E aí você tem dois tipos de equação exponencial. A primeira chamada de elementar, que você só usa essas regrinhas, essas potências. E a segunda chamada, que precisa de artifício. Equações de artifício. Porque aí você geralmente vai substituir uma letra por outra. A elementar você faz direto. Usa as propriedades e resolve. Às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas resolve. As que precisam de artifício, você geralmente troca uma letra por outra. Né? Ah, tá x, você vai de alguma maneira aparecer um y. Você vai achar o y para depois achar o x. Né? Na elementar não, direto. Essa precisa de artifício, você vai usar uma segunda letra para depois você usar a primeira letra. E aí você vai ver a solução que é mais coerente. Né? Então não tem jeito, tem que dominar isso aí. Né? Sendo aquelas ideias lá do 6º ano, de potência, sendo essas trocas aqui, essas substituições. E aí vai utilizar muitas vezes básica, equação do segundo grau. Não tem jeito, tem que fazer. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouquinho aí de equação exponencial. Até uma próxima oportunidade. Um abraço aí para todo mundo.